Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a patologia nodular da tireoide, agora na visão do TIRADS. Então a gente sabe que os nódulos da tireoide são achado frequente, né? Quem faz rotina de exame ultrassonográfico encontra eles, né, entre 20 até 76% das ultrassonografias cervicais. Só que o ponto importante a ser frisado é que a malignidade da tireoide é muito rara, seja diagnosticada apenas em 10% dos nódulos, ou seja, um em cada 10 nódulos caracterizados no exame de ultrassonografia são verdadeiramente malignos e requerem uma punção aspirativa. E apesar desse grande aumento na detecção dos nódulos da tireoide, tem se comprovado que a mortalidade pelo câncer da tireoide é a mesma há 3 décadas. Então, quando a gente falava de nódulo até pouco tempo, os parâmetros que a gente usava eram esses padrões do modo B, né? E a gente começou usando o Doppler na classificação clássica de Lagalla, né, que ele publicou em 93. Então, que a gente olhava parâmetros morfológicos e associava com Doppler colorido. Da classificação de Lagalla, nós migramos para a classificação de chamas, que também foi publicado pelo Dr. Harley, né, os dois em 2005, que caracterizava os nódulos da tireoide segundo a padrões de fluxo bem definidos, na ausência de fluxo, com fluxo central predominante, o fluxo periférico. Então a gente conhecia que quanto mais o fluxo fosse maior e mais central, maior o risco de malignidade. Então o TIRADS ele foi lançado pelo Colégio Americano de Radiologia, o ACR, em 2017, como sistema de caracterização de relatórios ultrassonográficos para estratificar o risco de câncer, acabar com a poesia, todo mundo falar a mesma linguagem, né? O seu objetivo era padronizar a descrição da ultrassonografia das lesões nodulares tiroidianas, facilitando então o manejo clínico. Então surgiu essa necessidade mundial de uniformizar os relatórios, como a gente já tinha visto no BIRADS da mama, no PIRADS da próstata ou no LIRADS do fígado. Então, ele tem como grandes vantagens, ele não inclui subcategorias e não tem uma categoria TIRADS 0, por exemplo, para uma tireoide normal. Então, o TIRADS tem vários, tem o EUTIRADS da Europa, tem o TIRADS coreano e tem o TIRADS, esse que nós estamos referindo, é o do ACR, do Colégio Americano de Radiologia. Por quê? Porque ele que tem o maior número de casos confirmados, acompanhados, né? E tem o ACR atrás, que dá uma certa estabilidade nele, na credibilidade dele. Então, ele se baseia basicamente em pontuação e não em descrição, né? Não tem pontuações confusas como um A, 2B, 3C, né? E não tem subcategorias, especialmente para tireoide normal. Então, ele usa critérios morfológicos para criar um score, uma pontuação. E ele tem definido alguns pontos, uns pilares fundamentais. Primeiro, crescimento. Crescimento para ele é acima de 20%, pelo menos em duas medidas, ou seja, um crescimento superior a 2 ou igual a 2 milímetros ou mais, né, em duas medidas. Ou se você for usar o volume do nódulo, tem que ser maior que metade do volume. Né? Não se prende descrições, ele se limita até 4 nódulos por glândula. Eu lembro da rotina de ultrassonografia, a gente às vezes tinha 2 páginas de laudo tentando descrever cada nódulo tiroidiano, né? Então a gente agora vai escolher os 4 piores e até 2 desses serão indicados para biópsia. E como é que faz a medida? A medida é importante incluir nela o halo periférico, aquele halo que a gente sempre descrevia nas imagens, nos achados morfológicos. Inclui ele e faz a maior medida no eixo longitudinal e a maior e a menor medida no eixo transverso. Se você for optar pelo volume, calcula o volume naquele padrão que a gente já conhece dos equipamentos. Então esse aqui é o painel principal do TIRADS e dele sai toda a descrição de tudo que conceitual, né? Então vamos entender esse painel. Composição. Composição, você vai pontuar de acordo com a morfologia, né, de cístico a sólido. Então, se você viu o nódo, acha que ele é cístico ou totalmente cístico, ou se ele é espongiforme, né, ou seja, que é aquele que a gente chamava de cisto coloide, então você não vai dar ponto nenhum, que são esses dois aspectos que nós temos aqui. Se ele é misto, ou seja, ele tem porção sólida, que não predomina, e tem porção cística, aqui você vai dar um ponto. Usando o Doppler para poder diferenciar, por exemplo, ele de um espongiforme.
E o sólido, ou quase totalmente sólido, são aqueles que têm mais de 90%, 95% do componente sólido, você vai dar 2 pontos. E também vai dar 2 pontos para aquele que você não conseguiu definir se ele é sólido ou cístico, a composição de cada um, que são aqueles que são calcificados perifericamente. Então aqui, exemplo de composição, cístico, o cístico coloide com ponto de reverberação, o sólido com porção cística mais predomina sólido, o sólido com porção cística mais predomina sólido, o espongiforme. Então a gente falou de composição, agora vamos falar de ecogenicidade. Ecogenicidade ele pode ser anecoico, ou seja, não ganha nada com isso porque é o cisto simples. Ele pode ser hiperecoico ou isoecoico, ou eu não conseguir definir uma ecogenicidade, aí ganha só um ponto. Então são esses nódulos que nós estamos vendo aqui. Aqui, o que é importante? Os critérios que a gente conhecia que são francamente favoráveis à malignidade de nódulo tiroidiano, um deles é a ecogenicidade. Então, um nódulo bem hipoecóico, ele vai ganhar 2 pontos e o muito hipoecóico, 3 pontos. Como esse exemplo aqui. Então, quanto mais escuro o nódulo, vai ser maior a pontuação dele. Então, aqui a gente tem o anecoico, não claro, no escuro para cisto, não, né? Ele não ganha nenhum ponto. Mas esse escuro para sólido, sim. Aqui seriam 2 pontos e aqui 3 pontos, certo? Sendo que esses aqui ficariam com 1 ponto. Então, composição, ok. Ecogenicidade, ok. Agora vamos falar de forma. A forma, lembra um pouco mama, né? Que a gente está falando do ovoide, quando ele é paralelo à pele, ou seja, ele é mais largo do que alto. Esse não ganha ponto nenhum. Agora, se ele for mais alto do que largo, aí ele vai ganhar 3 pontos. Então, que ele é perpendicular à pele. E a gente sabe disso, aprende isso na ultrassonografia mamária, né? Por causa da questão das linhas de força do parênquima. Então, aqui o eixo longitudinal, ele paralela à pele, ou seja, mais largo que alto, e aqui ele perpendicular à pele. Então, aqui ele não ganha nenhum ponto e aqui ele vai ganhar mais pontos. Principalmente vocês percebem que esses dois casos são hipoecogênicos, então tem uma tendência de maior associação à malignidade. Então, o próximo ponto é margem, né? Então, margem, a gente tem ela regular, bem definida, ganha nenhum ponto. Irregular ou mal definida, nenhum ponto. Mas, pô, se ele é irregular, mal definida, é que geralmente esses nódulos mal definidos estão relacionados a tiroidites, como a de Hashimoto. Pode ser também lobulada ou irregular, como esses dois casos estão vendo lobulado, formando essas lobulações ou loculações, e a irregular, quando tem esses contornos aqui mais agudos, né? E a extensão extratiroidiana, sim, um fator altamente associado à gravidade, como a gente vê nesses casos aqui, quando ele sai para fora da tireoide, aqui nessa outra imagem, aqui o contorno posterior do nódulo, para fora da glândula, né? Então aqui contornos irregulares, aqui lesões mal definidas como esse cisto coloide, e aqui os contornos lobulados. Então conhecemos a composição, ecogenicidade, formato, margem, agora o ponto mais complicado, que são focos ecogênicos. Os focos ecogênicos são mais complicados porque é um saco de gato muito complicado, extenso, né? Tem desde aquela pontos hiperecogênicos que a gente sabe que são cauda de cometa, forma de V profundo, né, o artefato de reverberação que a gente sabe que é cisto coloide, até aquelas microcalcificações que a gente sabia que eram o outro fator extremamente preditivo de malignidade nos artigos. Então, no meio desse caminho, nós temos aqui que não ganha nenhum ponto, aqui ganha 3 pontos, macrocalcificações, que são aquelas calcificações grandes que promovem uma sombra acústica posterior, que vão ganhar 1 ponto, e as calcificações periféricas, né? Então, aqui, calcificação periférica vai ganhar 2 pontos. Então, muito cuidado, a doutora Cristina Chama sempre lembra a atenção de evitar aquelas calcificações, evitar não, tomar cuidado com aquelas calcificações fragmentadas periféricas. Esse é um fator importante que deve ser analisado com associação com Doppler colorido. Então aqui macrocalcificações, esse é o típico exemplo do nódulo que você não consegue definir se ele é sólido ou cístico, aí você dá 2 pontos lá na primeira critério, na composição. Aqui a gente vê focos de microcalcificação dentro do nódulo, né, extremamente preditor de malignidade, que é diferente desse artefato de reverberação que a gente vê no cisto coloide. E aqui a calcificação periférica, ou entre aspas, casca de ovo.
Então, é que é muito importante essa questão da padronização, porque o objetivo do T-RADS é caminhar até se unir com Bethesda, que é o anato patológico. Então, a gente vê que aqui a gente tem os critérios de recomendação e de segmento, são os critérios clínicos. Não foram os radiologistas que fizeram isso sozinhos. Eles pegaram toda a literatura e consultaram os clínicos para chegar em qual que era a melhor posição de acompanhamento. Então a gente já tem uma larga experiência com os nódulos tireoidianos e conhecemos o que acontece no acompanhamento desses nódulos. Então aqui ele deixa um padrão para segmento, tanto para proteger o clínico quanto proteger o médico de imagem. Né? A gente recomenda a padronização dos laudos, né? E essa padronização dos laudos leva realmente a uma melhora. Olha como a gente percebe claramente nas fases 1, 2 e 3 a melhora da qualidade e a aceitação dos laudos, de nódulos. Então, esse mesmo trabalho de Tirades, nós fizemos aqui publicamos no Congresso Brasileiro de Radiologia ano passado, um trabalho com 107 nódulos que nós fizemos, colhemos durante um ano. Então, isso aqui sendo avaliado por um R2 que fazia as imagens, salvava elas em pendrive e depois era avaliado por radiologistas com experiência. Então, viu que a nossa casuística representa muito semelhante à da literatura. Né? Então, todo mundo testando o TIRADS, no mesmo ambiente universitário brasileiro, ele é reprodutível. Então, as recomendações do TIRADS, essa de recomendação em relação à a biópsia para lesões suspeitas de TIRADS 3 a 5, com critério de tamanhos anteriores. Se houver múltiplos nódulos, os dois com maior grau de TIRADS devem ser biopsiados. Lembra, a gente descreve 4 e biopsia 2. Não deve ser usado em tireoidites. E o segmento do nódulo da tireoide, após 5 anos, ele pode ser interrompido. Ou seja, o nódulo não apresentou nenhum padrão de mudança, está estável 5 anos, então está autorizado a interrupção do segmento. Né? E se o grau do tireoide de um nódulo aumentar durante o segmento, o ultrassom seguinte deve ser feito em 1 ano. Ele volta para controle anual. Aqui é uma tabela tirada da aula da doutora Cristina, que mostra exatamente essa questão de alguns pontos importantes do TIRADS. Primeiro, a categoria 4, ela é perigosa, vai desde aquele nódulozinho que tem, às vezes, um critério que ele já ganha 3 pontos de cara, que vai fazer um segmento que não é tão maligno, até um nódulo com boa suspeição de malignidade. Então, TIRADS 4 não é igual ao BIRADS 4, tá? E outro ponto importante é que no critério calcificações, você pode ter mais de uma pontuação. Então, o nódulo pode ter calcificações periféricas e calcificações centrais, e ele ganhar 3 pontos, 2 mais 1. Então, é importante que nessa categoria pode ser somar pontos. Então, o que é importante para você levar para casa? Que o objetivo do TIRADS é definir um sistema de estratificação de risco, e nesse momento eu estou tentando ajudar no manejo e no segmento clínico, para o melhor entendimento entre o solicitante e o médico radiologista, caminhando no futuro para, igual a gente já faz, por exemplo, com a hemocromatose, chegar no anato patológico e de reduzir as punções, e aí sim o paciente terá um grande ganho com isso. Então, o gráfico, essa padronização do ACR TIRADS, permite profissionais atribuir pontos aos nódulos com base em características de ultrassonografia, né, por meio de um léxico padronizado. E não usa Doppler elastografia, sim, e não usa contraste ultrassonográfico, também não. Então, provavelmente esse é um trabalho em andamento, um work in progress. Agora, provavelmente deve agrupar o Doppler, pelo menos, e a elastografia, que tem se mostrado importantes em alguns nódulos. Então, no TIRADS 4, por exemplo, não usar o Doppler é até considerado meio arriscado. Você deveria usar sempre o Doppler. Tá? E lembrar que o TIRADS não é BIRADS. Então, um nódulo que tem categoria 4 não é a mesma coisa nos dois. Ok? Muito obrigado pela sua atenção. Um abraço.